Boa noite, Edson. Boa noite, Luiz. Tudo bem? Já estamos prontos para dar início, conforme nós tínhamos combinado para 8 horas. Vamos ler uma mensagem para ir nos preparando, porque essa palestra, essa doutrinária, ela é um pouco diferente daquela que nós somos habituados a fazer no centro, mas energeticamente tem o mesmo valor, porque o fato das pessoas não estarem próximas fisicamente não anula o valor da energia, que nós sabemos que a energia, a distância, nada significa. Então, nós vamos iniciar com uma mensagem que vai ser lida aqui pela minha auxiliar. Certo. E ainda vamos fazer a prece para darmos início à nossa palestra. Vamos lá, Clara. Perfeito. Cultive a alegria e o bom humor, pois a saúde anda de mãos dadas com esses dois poderosos remédios. O sorriso é a maior expressão da alegria, tão importante como os remédios e terapias. A ciência médica já comprovou que o sorriso é terapêutico, tem poder de relaxar as tensões, melhorar a circulação sanguínea e fortalecer o sistema imunológico. Comece rindo de si mesmo. Não se leve tão a sério. Ria de todas as coisas ridículas à sua volta. Curta o lado engraçado da vida e isso trará benefícios enormes para a saúde. Quando você sorri com a alma, todo o seu corpo sorri também. E isso provoca um afrouxamento geral das tensões. Encontre graça nos episódios do cotidiano, pois uma pessoa sem graça geralmente é sem saúde também. Ok. A mensagem nos faz um convite ao sorriso, à alegria, né? E durante esse momento que nós vamos estar aqui, nós pedimos a todas as pessoas que estão nos acompanhando neste momento, que vibrem, que orem. E agora nós vamos pedir ao Mestre Jesus que nos envolva a todos, mesmo estando distantes fisicamente, estamos juntos no mesmo propósito do bem, do equilíbrio e da paz. Que o nosso irmão Edson seja envolvido em energias de paz, de harmonia. Que todas as pessoas que estão nesse momento, nessa sintonia, também recebam as bênçãos de Jesus. E que as boas energias produzidas por todos nós, nas nossas vibrações, possam ser utilizadas pelo plano maior para beneficiar todos aqueles que estão em sofrimento nesse momento. Então, agora o nosso companheiro Edson vai dar início à sua palestra. Seja bem-vindo mais uma vez, Edson. Eu vou sair da câmera um tempo, só para não ficar duas, né? Mas vai estar o da fraternidade aqui, bem, né? E logo em seguida eu volto para fazer o encerramento. E fique à vontade, pode começar. Tá bom. Boa noite, então. Boa noite a todos. Que Jesus nos abençoe, que possamos utilizar esses momentos para integrar mentes e corações em prol de um objetivo comum, que é a melhoria de nós mesmos, a melhoria do planeta. À medida em que nós nos melhoramos, o planeta também melhora, o ambiente ao nosso redor melhora. Eu quero parabenizar a Casa da Fraternidade pela iniciativa, porque como espíritos imortais que somos, sabemos que a vida não se encerra, é uma continuidade. Nós temos que sempre estar abertos à adaptação, aos ajustes e não parar, não suspender os trabalhos e tentar adaptar a novas formas e as novas possibilidades que a Casa da Fraternidade Noélia Rodrigues seja abençoada e nesse novo caminho, nessa nova intenção de continuar distribuindo a palavra de Jesus e que todos nós possamos aproveitar esse momento para aprender, para reflexionar e para um pouco de paz, um pouco de tranquilidade. Que vocês me ajudem, que contribuam comigo, que estejam conosco nesse momento. Bom, eu quero começar falando, a palestra foi divulgada como jugo leve. Na verdade, a frase de Jesus é: meu jugo é suave e meu fardo é leve. E é sobre isso que nós vamos falar, sobre esse jugo de Jesus, que é suave, e esse fardo que ele nos proporciona, que é leve. Mas antes de começar propriamente no tema, eu queria contar uma pequena história.
uma pequena história que vai dizer muito sobre o momento que vivemos, de intranquilidade, momento de insegurança. Então, quero contar para vocês a história do capítulo 41 do livro Os Mensageiros. Nesse capítulo 41, cujo título é Entre as Árvores, o mentor do livro sai com André Luiz, que é o espírito que escreve o livro através da mediunidade, psicografando através de Francisco Cândido Xavier. Eles saem durante o dia. O mentor diz a André que os trabalhos dos espíritos são prioritariamente durante a noite, porque durante o dia cabe a cada um de nós desenvolvermos nossas atividades em nosso trabalho. 1/3 dos espíritos apenas se ocupam de nos acompanhar durante o dia, mas durante a noite eles então trabalham muito mais ao nosso lado para tentar ajustar, para tentar refazer aquilo que desequilibramos, que atrapalhamos com as nossas características impetuosas. E eles saem volitando. Para quem não conhece a fundo, é como o espírito não precisa andar, ele se movimenta através de um sistema de volitação, o corpo voando, perfeitamente voando nos céus e de um lado para o outro, né? Porque o corpo espiritual não tem essa densidade, não tem esse peso que nós temos. Então, eles saem do local onde eles estavam e se dirigem ao campo, a uma fazenda, uma pequena fazenda, num campo distante. À medida que eles saem, André Luiz vai relatar que eles se olham para trás e veem manchas escuras nas ruas, manchas escuras, e aquilo impressiona eles. E o mentor explica para eles o seguinte, que aquelas manchas escuras eram bactérias que se aglutinavam, porque assim como na nossa vida, na nossa existência, os iguais andam com os iguais, se aproximam dos iguais. A lei de afinidade rege a nossa existência. E as bactérias se juntavam e até voavam no ar com a visão espiritual que ele podia perceber. Ele percebe também que existem alguns prédios onde há uma energia bem pardacenta, bem apagada, bem escura ao redor daqueles prédios. E o mentor vai dizer para André Luiz que aquela energia é proveniente dos pensamentos humanos. Que os homens, na verdade, se adoecem por essas duas condições, pelas bactérias, pelos vírus, por essas condições que vão fazer adoecer o nosso corpo físico, e se adoecem também a partir desses miasmas, dessas energias espirituais, ele chama vibriões espirituais, essas energias que vão estar também acompanhadas por espíritos de uma vibração muito inferior, muito baixa. E eles seguem, vão até a proximidade da fazenda. Quando lá chegam, encontram um homem deitado no chão, que tinha sido... O homem estava deitado no chão, com o sangue ao lado dele, e 2 encarnados ao lado dele. Esses encarnados estavam ao seu lado, e André Luiz chega, o espírito André Luiz, com seu mentor, e percebe que ao lado daqueles 2 encarnados existiam muitos espíritos, aquele local afastado, lá no interior, um sítio distante, e poucos trabalhadores, mas existiam muitos espíritos ali acompanhando toda aquela situação, toda aquela dificuldade vivida por aquele homem cujo cavalo acertou com uma patada a cabeça do homem. Existia um desses espíritos que se comportava como se fosse o responsável, como se fosse o chefe dos outros espíritos que ali estavam. E esse espírito, então, chama um dos espíritos e fala, e questiona: Glicério, como você permitiu que semelhante acontecimento,
que acontecesse esse fato. Você é responsável por essa parte da estrada. E aí o Glicério vai se justificar, vai dizer para ele, olha, eu fiz tudo o que eu podia. Ele era muito grosseiro, ele tratava o animal só no chicote e na praga, ele maltratava o animal, ao ponto em que o animal, de tanto ser maltratado, acabou tendo uma reação que golpeou ele. Eu fiz o que podia, eu fiz o possível, mas ele não estava aberto ao meu auxílio espiritual. Meu auxílio espiritual se tornou ineficiente. Os mentores, então, aquele chefe e o próprio Aniceto, o mentor que acompanhava André Luiz, concordam que ele realmente tinha feito o possível, mas aquele cidadão estava ao aconselhamento espiritual. Estava fechado, não estava aberto. Estava vivendo de forma atabalhoada. E eles concluem que é melhor que ele ficasse, então, um tempo na cama para refazer o pensamento, refazer as ideias e ver se ele se tornava mais permeável ao aconselhamento espiritual. Bom, o objetivo dessa história que eu estou lhes contando é para que possamos entender que em todos os lugares, em todos os burgos mais afastados que sejam, em todas as metrópoles, em todas as residências, nas nossas casas, nós todos estamos sempre amparados. Estamos sempre amparados. Os espíritos cuidam de nós, estão ao nosso lado, tentando nos influenciar de forma positiva, tentando fazer com que o melhor aconteça conosco e que nós possamos nos desviar de nós mesmos, porque muitas vezes somos nós os causadores dos nossos problemas. Que nós possamos nos desviar das nossas dificuldades, das dificuldades que nós mesmos criamos, e eles estão sempre ao nosso lado. Então, essa mensagem é só para que tenhamos tranquilidade, para que possamos sempre procurar o bem, porque ao lado de todo mal, sempre há um bem por trás, ao lado daquele mal. Então, tenhamos paciência, tenhamos esperança, tenhamos otimismo, porque a Terra não é um barco à deriva, temos Jesus no leme, conduzindo a nossa estrada evolutiva. Tá? Entrando agora no tema verdadeiramente, meu jugo é suave. O que seria o jugo? O jugo é uma peça de madeira usada para atrelar os bois à carroça, uma peça de madeira usada para que os bois pudessem, aquela parelha de bois, pudesse fazer o arado. Esse é o jugo. O jugo é uma sujeição imposta pela força ou autoridade, uma opressão. O jugo é um vínculo de submissão ou obediência. E o Cristo nos diz, tomai sobre vós o meu jugo, e aí que sou manso e humilde de coração, encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O jugo do Cristo é o quê? O conteúdo moral da sua lição. Esse é o jugo do Cristo. E quem é o Cristo para que nós possamos, então, obedecer aquilo que ele nos coloca? Viver a obediência do seu jugo, do seu ensinamento. Quem é o Cristo? Segundo a literatura espírita, principalmente, mais especificamente, o livro A Caminho da Luz, de Emmanuel, escrito por Emmanuel, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier, o Cristo é aquele espírito que foi encarregado por Deus há quase 5 bilhões de anos atrás de construir o nosso orbe planetário. De aqui construir esse planeta para que aproximadamente 30 bilhões de almas, que somos nós, os encarnados e os desencarnados, esses 30 bilhões de almas pudessem, sob a orientação, sob a condução do Cristo, desenvolvermos nossa trajetória evolutiva. Esse é o Cristo que nos diz. E ele, à medida que
nós fomos evoluindo, na medida em que saímos desde o mundo primitivo, em que os aspectos espirituais começaram a se consolidar em cada um de nós, ele veio conduzindo para nós as 3 revelações. A primeira revelação é Moisés com seu decálogo. O decálogo de Moisés, praticamente, os 10 mandamentos, era dizer não às coisas erradas e prometendo um castigo de Deus. Já na segunda revelação, que é o próprio Cristo, é o Jesus e seus ensinamentos, dizendo sim às coisas certas e pregando basicamente o amor e o perdão. E a terceira revelação dos Espíritos, codificada através de Allan Kardec, ela vem exatamente no momento em que a humanidade adquire uma certa maturidade espiritual. Vem para explicar os porquês. Os porquês, o porquê do não e o porquê do sim. Mas quando Kardec estava fazendo a codificação, elaborando a codificação espírita, as pessoas, os espíritos disseram para ele que, em termos de moral, em termos do ensino moral, nada mais precisava ser ensinado, porque o Cristo, quando veio, já tinha nos ensinado tudo. E aí Kardec até fala aos espíritos, mano, se Jesus já ensinou tudo, por que estamos aqui para fazer esse trabalho de elaborar todas essas perguntas e respostas e tentar traduzir esses ensinos que já existiam? E os Espíritos dizem, porque o Cristo, quando falou, ele falou segundo tempos e lugares. Ele falava de forma alegórica e parabólica, porque as pessoas, a sociedade da época, não teria como entender tudo aquilo que ele precisava nos dizer. O Cristo veio de mundos muito mais evoluídos, de mundos celestes. Ele trouxe para nós um código moral para o espírito imortal, que vigora nos mundos, lá nos mundos celestes. E nós, um mundo de provas e expiação, um mundo que há pouco tempo era um mundo primitivo, não tínhamos a capacidade, talvez até hoje não tenhamos essa capacidade de absorver esse ensino que o Cristo nos trouxe, esse ensino que vigora lá nos mundos celestes. Mas se alguém aqui conosco tem essa condição de absorver esse ensinamento que o Cristo nos trouxe, é ótimo, porque essa pessoa já tem a carteira de habilitação para poder dirigir em outros mundos, já pode viver em outros mundos mais evoluídos do que o nosso mundo. Mas nós temos uma compreensão, uma dificuldade de compreensão, porque quando o Cristo falava, ele falava para o espírito imortal. Ele não falava para o homem que vive a vida material. Falava para o espírito imortal. E essa dificuldade de compreensão está posta em nós, porque como nós vivemos inúmeras existências, vivemos milenares existências aqui na Terra, em diversas personalidades diferentes, sendo nós uma única individualidade, mas cada vez vivendo um papel diferente, uma personalidade diferente aqui no planeta. Então, nós passamos por vários momentos, por vários tipos de crenças, vários tipos de ideias religiosas que estão presentes em nós. No livro O Espírito e o Tempo, do professor Herculano Pires, ele vai dizer que desde o passado há horizontes, formas, esses horizontes representam formas dos indivíduos enxergarem aquilo que eles não entendem, aquilo que eles não compreendem. O primeiro desses horizontes é o horizonte tribal. O horizonte tribal é uma adoração a Deus, mas uma adoração rudimentar. O medo do desconhecido é a litolatria, adoração à pedra, a filolatria, adoração aos vegetais, a zoolatria, adoração aos animais. Então, é um politeísmo, tínhamos vários deuses, um sistema politeísta. Dali, desse horizonte, você passa para um horizonte agrícola. No horizonte agrícola, o céu é o Deus Pai, e a terra
é a deusa mãe. E a chuva é a fecundação do Deus Pai na deusa mãe para que se tenha a produção. Esse é o horizonte agrícola. Passamos para o horizonte civilizado. No horizonte civilizado é o culto aos chefes, respeitados como aquelas antigas civilizações da Mesopotâmia, a Síria. Elas inauguraram a civilização no mundo, e esse horizonte civilizado, que é o culto aos chefes, que eram respeitados como deuses, o monarca sendo o senhor absoluto do povo. O próprio Império Romano tinha esse culto, esse horizonte civilizado, onde o imperador, César, ele era considerado também um deus. Ele era considerado um deus. Então, a palavra desse monarca, a palavra desse imperador, era uma verdade absoluta. E muitas vezes, muitas pessoas, até ao nosso lado, ainda têm resquício desse momento que viveram lá no passado, porque nós não trazemos a memória dos fatos que vivemos, mas nós trazemos a memória dos sentimentos, das ideias que já acreditamos. Então, essas pessoas ainda interpretam dessa maneira. Depois nós passamos para o horizonte profético. O horizonte profético é a fase dos profetas da Bíblia, onde se começa a formular juízos éticos, religiosos, jurídicos. Então, essa é uma fase onde há um crescimento na nossa adoração, porque começa a se entender a existência de um Deus único. Depois nós passamos ao horizonte espiritual. É o homem como espírito, sujeito ao progresso como lei de evolução natural, podendo chegar à condição de anjo pelo seu esforço no bem. Mas como nós muitas vezes ainda estamos contaminados por essa visão do passado, nós pegamos o Jesus e, ao invés de seguirmos o ensinamento moral de Jesus, nós transformamos ele num mito, transformamos ele num crucifixo. E aí nós temos aquela famosa história de Gandhi, com o soldado inglês. A Inglaterra dominava a Índia, e o soldado inglês passa por Gandhi, indiano, e lhe dá um soco. Ele cai no chão, não reage, se levanta, não reage, e o soldado, quando ele se levanta, dá um segundo soco, ele cai novamente no chão, não reage. O soldado dá um terceiro soco, Gandhi cai novamente no chão, não reage. E aí o soldado pergunta para Gandhi: quem te ensinou a ser covarde? Porque, na opinião do soldado, ele estava sendo covarde. E Gandhi, que já vivia um outro horizonte, que é o horizonte espiritual, já tinha a ideia do que representava Cristo, tinha conhecimento do Cristo, dizia que o Sermão da Montanha não precisava mais nada de literatura religiosa do que o Sermão da Montanha. Gandhi vira para o soldado e diz: covarde não, eu aprendi a não revidar, aprendi com esse que está no crucifixo, que está pendurado no seu pescoço. O soldado realmente fica perplexo com a resposta, não sabe o que dizer, porque ele carregava um crucifixo com a imagem do Cristo, mas não carregava o Cristo dentro do seu coração, dentro da sua atitude, dentro do seu viver, né? Então, essa é a ideia. E o Cristo combateu muitas vezes essa ideia da materialidade da fé. Porque quando o Cristo veio, ele começou a trazer um outro tipo de fé, onde você não precisa ir no templo, o templo está na sua mente. O reino de Deus, ele nos disse, está em nosso coração. Então, a própria parábola do bom samaritano, o que era? Era dois religiosos, um levita, que era um trabalhador do templo, e um sacerdote, que tinham ido a Jerusalém para se purificarem. E o ritual de purificação
era um ritual difícil de ser cumprido, porque tinha que matar um animal, oferecer como sacrifício, tinha que fazer algumas atitudes materiais para que pudessem sair de lá purificados. E eles tinham ido a Jerusalém, saíram de lá, fizeram o sacrifício, saíram de lá purificados. Quando voltam, passam na estrada e tem uma pessoa caída, tem uma pessoa sangrando no caminho. Mas também dizia a lei que se você estivesse purificado, uma pessoa sangrando, ela era impura. Se eles parassem para auxiliar aquele que estava caído no caminho, elas teriam que voltar a Jerusalém para fazer novo ritual de purificação. Então, a ideia de estar puro, de forma material, levou-os a passar ao largo, deixando aquele que estava ferido para morrer. Passaram ao largo. E aquele que era o samaritano, que era considerado impuro para os israelenses, em Israel, era considerado impuro, foi o que parou, o que acudiu, que levou a uma hospedaria. Então, a pureza externa, exterior, material, diferente daquela pureza verdadeira, aquela que vem do nosso coração. O ponto de vista, né, que a gente faz da existência, ele vai fazer com que a gente sofra mais ou sofra menos. Jesus disse: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Por quê? Porque a promessa de Jesus é para o espírito, é para uma vida futura. Quando você acredita na vida futura, quando você acredita na continuidade da existência, você não precisa se preocupar tanto com tudo que acontece aqui na vida material, porque a minha vida não vai terminar. A minha vida vai continuar, eu vou seguir a minha existência em outro plano, mas vou continuar sendo eu, vou continuar trabalhando, vou continuar fazendo as coisas que eu puder fazer, que eu gosto, se forem boas coisas. Normalmente é assim que acontece. A gente continua. A vida é esse espírito de sequência. É um espírito de sequência. Tudo que a gente faz hoje, e a gente vai continuar fazendo amanhã. Chico tem uma história, Chico gostava muito de causos engraçados, e ele tem uma história de uma viúva que chega para perguntar sobre o marido, de que forma que o marido estava no plano espiritual. E Chico já conhecia a história, sabia que ele bebia muito, e pergunta a ela: vem cá, ele fazia o quê? Ele bebia muito, né? Ah, bebia muito. Desde que eu conheci ele, 25 anos, ele bebia. Então, Chico, mas eu queria saber como é que ele está lá no plano espiritual. Chico falava: ele morreu agora, né? Desencarnou agora, ele bebeu 25 anos, né? Então ele está bebendo. Ele está lá, continua bebendo. Nós continuamos a fazer no plano espiritual aquilo que fazemos aqui. Estamos aqui reunidos em prol de fazer uma palestra, em prol junto com o Luiz, em prol de divulgar a doutrina do Cristo, em prol de tentar fazer com que as energias que saem dos pensamentos das pessoas sejam melhores, sejam mais elevadas. E aí, se desencarnarmos, lá continuaremos trabalhando, continuaremos tentando fazer o melhor, tentando fazer aquilo que puder pelos outros. Então, a vida é esse espírito de sequência, nós temos que ter isso em mente, né? O perdão é um dos ensinos principais do Cristo. O perdão, ele te liberta. Pensa em você ficar preso em alguém, já que eu vivo várias vidas. Pense na possibilidade de ficar preso a uma pessoa por 1.000, por 2.000, por 3.000 anos. Vindo com a mesma pessoa, de personalidades diferentes, uma hora como pai, uma hora como filho, uma hora como irmão, uma hora como sócio, uma hora como empregado, outra hora como patrão, com a mesma pessoa e com o mesmo ódio. O ódio te escraviza. Enquanto você não se liberta desse sentimento, você vai estar escravizado nessa situação, vai estar escravizado
a esse sofrimento. Por isso Cristo diz, eu vos aliviarei. Na medida que você perdoa, você tem essa possibilidade de se libertar. O amor te eleva. O amor vai colocar o teu pensamento numa paisagem superior. Mas o amor é o quê? O amor é uma virtude. Mas como é que se conquista o amor? O amor não cai em nossa cabeça, não é algo mágico que acontece de repente. O amor, as virtudes e os vícios, eles são adquiridos pelo hábito. Pelo hábito. Hábito e trabalho, repetição. Hábito, repetição e trabalho. Tanto vício quanto virtude. Então, se você quer ter o amor, ter amor e poder ser uma pessoa amorosa, você tem que começar a praticar. Você tem que praticar, praticar. E ao longo do tempo, isso vai se incorporar no teu ser. Então, nós temos que aproveitar esse momento para desenvolvermos habilidades, desenvolvermos as capacidades. Nós estamos escalados agora, o mundo já vem, não é de hoje, mas já vem conturbado há algum tempo. Nós estamos escalados para trabalhar num momento de transição, nós estamos escalados para sermos aqueles que vêm para apagar o fogo e não para tocar o fogo. E muitas vezes, sem perceber, todos nós, eu e qualquer um de vocês, todos nós, sem percebermos, às vezes ateamos o fogo. É aquela mensagem do WhatsApp na família, com aquele pensamento contrário e você, que deveria ignorar e que deveria mudar de assunto, você responde. E por que você responde? Nós não estamos escalados para fazermos trincheiras uns contra os outros. O que o Cristo vem nos ensinar é colaboração. Colaboração. Quem não sabe, é cooperação também. Quem não sabe cooperar não consegue ingressar nos planos espirituais superiores. Nós temos que saber acalmar os ânimos e não excitar os ânimos, né? Aproveitar esse momento que estamos todos em casa, ao invés de ficarmos também inventando tantas coisas para fazermos, tantas atividades, fazer o enfrentamento de si mesmo. Porque o Cristo dizia, na época, que ele tenho pena dessa geração, porque vivem atarefados, correm para aqui e para lá e não tem nem tempo de comer. Ele não estava falando de uma comida material, de uma comida física. Quando ele diz que não tínhamos aquela época, na época dele, ele tinha pena daqueles que viviam correndo para cá e para lá, não tinham tempo de comer. Que comida? Comida espiritual. O Cristo se alimentava do ponto de vista espiritual. Ele saía para orar, ele passava noites orando e vivemos atarefados, às vezes envolvidos com muitas atividades, sem buscar o enfrentamento de nós mesmos, sem buscar saber por que temos determinados sentimentos. Jung também dizia o seguinte, que as pessoas vão fazer de tudo para fugir esse enfrentamento de si mesmo, para não ter que enfrentar a própria consciência. Então a gente tem que analisar que essa brevidade da vida física, a vida física é muito breve e o espírito, a perenidade do espírito, estamos aqui sei lá, 200 mil anos, 300 mil, 2 milhões de anos, ensaiando essa nossa trajetória evolutiva. Então, o espírito vem, volta, voltará. Os espíritos superiores, os espíritos que se encontram no plano espiritual, fazem um esforço muito grande para que possamos compreender a mensagem, para que possamos iniciar essa modificação em nós mesmos. Porque todo o evangelho, ele não aprendemos o evangelho para apontar dedos, ou aprendemos para nós mesmos. A reforma tem que ser em nós mesmos, né? E não procurar não ter sempre uma atitude superior. Chico tinha, desde pequeno, ele perdeu a mãe, e todos os irmãos foram distribuídos em várias casas de parentes, de amigos,
e ele também, e o pai casou novamente com Dona Cidália, e depois que o pai casou, essa Dona Cidália era um espírito muito nobre e resolveu trazer todos os filhos de volta para casa, para que pudessem estar juntos, para que pudessem estudar. E tinham poucos recursos financeiros, e ela fez, então, uma horta no quintal da casa, no fundo da casa, para que pudesse, com aquele dinheiro, custear os livros e o material escolar dos meninos, né? Então, todas as vezes que ela saía de casa, que todos saíam de casa, a vizinha entrava na casa e pegava as hortaliças. E a gente está falando de perdão, a gente está falando de tentar enfrentar com outro tipo de energia, com outro tipo de vibração. Esse é um exemplo perfeito. E quando ela voltava, as hortaliças tinham sido roubadas, retiradas, tomadas por empréstimo. Então ela pede a Chico, que era criança, mas que todo fim de tarde ele encontrava com a mãe, desencarnado, o espírito da mãe, ia fazer uma visita a ele. Então essa Dona Cidália pede a ele que no encontro com a mãe, ele pudesse então perguntá-la o que ele devia fazer, o que ela devia fazer em relação à vizinha. Ele, criança, nem sabia do problema, mas vai e pergunta para a mãe dele, desencarnada, também um espírito evoluído, e ela diz, avisa a Dona Cidália que ela fez muito bem em não brigar com a vizinha. Porque nos momentos de dificuldade, são os vizinhos que são os primeiros que precisam nos acudir, que precisam estar conosco, nos auxiliar. Nós não temos que ter problemas com os vizinhos. Mas dele dá um conselho à Dona Cidália. Diga para ela que todas as vezes que ela sair de casa, que ela então entregue a chave da casa para a vizinha tomar conta. E ela faz isso, entrega todas as vezes que sai de casa, entrega a chave da casa para a vizinha tomar conta, e nunca mais sumiram as hortaliças, os legumes, e a casa ficou muito bem cuidada. Então esse é o tipo de enfrentamento, é um enfrentamento de forma superior. Einstein já dizia isso, que ninguém pode resolver um problema pensando no mesmo plano em que criou o problema. Você precisa elevar o plano de pensamento, a maneira de pensar, para que você possa solucionar aquele problema que foi criado, né? Então, vamos aproveitar esses momentos, aproveitar esse tempo, para que a gente possa entender a vida no mundo espiritual, esse espírito de sequência que ocorre. A literatura de André Luiz é muito rica, são lições muito didáticas. Todas as vezes que na literatura de André Luiz, que ele encontra alguém que ele quer reclamar da existência, que ele quer reclamar da situação dele, porque ele desencarnou, foi para o plano espiritual, morreu, e no plano espiritual, 8 anos depois, ele volta aqui no planeta para visitar a família e encontra a esposa casada novamente. E ele achava que aquilo tinha sido uma afronta muito grande a ele, que é uma situação que não devia ter acontecido. E aí ele encontra um amigo, também médico no plano espiritual, desenvolve uma afinidade e vai reclamar da vida dele. E aí o amigo tem uma situação muito pior que a dele, a esposa tinha envenenado ele, junto com o irmão, tramaram e envenenaram ele, porque não podia ter o divórcio naquela época, e ele morre e eles ficam usufruindo a fortuna, o trabalho que ele deixou, mas ele estava muito bem no plano espiritual do nosso lar. E André Luiz pergunta, e como é que eles estão na existência? E aí ele diz para André, olha André, eles estão muito bem, reuniões sociais, viagens, dinheiro no banco, mas há tempo de plantar e há tempo de colher. Eu também estou muito bem aqui, não quero me apegar a esse tipo de situação. Esse é o Vicente, esse médico na literatura. Então, seguir o jugo de Jesus é evitar esse
enfrentamento corpo a corpo, é um dever de prudência a gente não responder com o mesmo tipo de energia, não resistir, ter um estado natural de vigilância para que a gente não seja pego, né, de surpresa. E Jesus recomenda para a gente que a gente não se envolva nas questões inferiores e negativas. Em nenhum momento ele se deixa levar por essa situação. Imagine se Jesus descesse da cruz e começasse a duelar e fazer qualquer tipo de situação. O cristianismo hoje não existia. Então, só para a gente finalizar, quero contar só uma historinha também para que a gente possa finalizar. No livro Obreiros da Vida Eterna, nós temos os espíritos numa casa transitória que ficam bem num espaço complicado, umbralino, um espaço de energias densas, difíceis, e essa casa transitória recebe os espíritos, acolhe os espíritos para que eles possam ter um pouco de tranquilidade depois da desencarnação deles, e eles saem por aquele local, a irmã Zenóbia, com André Luiz e outros espíritos. Chegam a um lugar que é um abismo. Há um abismo entre onde eles estão e onde estão outros espíritos. Lá à frente existem outros espíritos sofredores, que eles gostariam de oferecer um caminho melhor para esses espíritos, mas eles estão também sendo subjugados. Tem espíritos que controlam eles, que impõem sofrimento neles. E a esse abismo, a irmã Zenóbia e a equipe dela, então, lança uma ponte de luz para que se estabelecesse uma condição para que aqueles espíritos pudessem atravessar a ponte de luz para serem levados para essa casa transitória. E aqueles espíritos que maltratavam e que tomavam conta dos espíritos que estavam lá em sofrimento ainda pior, não deixaram que nenhum espírito pudesse atravessar aquela ponte de luz. A irmã Zenóbia, então, manda recolher a ponte de luz e eles voltam para a casa transitória. André Luiz, então, vem muito triste, muito chateado, porque ele acha que foi um esforço infrutífero, eles não tiveram sucesso no objetivo de auxiliar espíritos que estavam em sofrimento, para levarem eles. E a irmã Zenóbia, quando eles entram na casa transitória, ela vai dizer para ele, olha, a nossa expedição de hoje foi de grande sucesso, foi muito boa. Nós fizemos uma coisa muito boa. Ocorreu algo muito mais importante hoje do que se tivéssemos trazido os espíritos compulsoriamente. Porque se tivéssemos aplicado os recursos da violência que lá eles aplicavam, estaríamos utilizando o mesmo padrão de energia que eles utilizam, e isso nós não fazemos. Mas também se tivéssemos resgatado aqueles espíritos à força, trazendo eles compulsoriamente conosco, depois de 1 semana, 2 semanas aqui na casa transitória, onde nós iríamos impor uma certa disciplina, colocar eles para estudar, para nos auxiliar nos trabalhos, dali 2 semanas eles iriam dizer que nós tínhamos trazido eles para cá à força. E para que eles não fizessem isso, é importante que nós tenhamos lá deixado a mensagem e a possibilidade para que eles possam vir depois caminhando com os próprios pés, para não se julgarem vítimas dos arrastamentos. Então, eu quero ficar por aqui e dizer que a doutrina de Jesus é belíssima, que nós precisamos estudar esses livros que os Espíritos nos dedicaram. Demoraremos muito tempo para poder debruçar nessa literatura e compreender um pouco mais, e desejo a todos vocês que possam também caminhar com os próprios pés. Muito obrigado a todos. Boa noite. Jesus abençoe. Quero agradecer a todos que participaram, que aqui estiveram conosco, e realmente muito grato aos amigos, familiares e todos da Casa da Fraternidade, em especial a Casa da Fraternidade, por me permitir inaugurar essa nova tecnologia para poder fazer
fazer uma palestra, para poder levar uma mensagem. Muito obrigado a todos. Isso é muito importante. Nós vamos agora fazer a prece de encerramento. Nós vamos agradecer a Deus por este momento, por podermos ter realizado esse trabalho hoje. E agora nós vamos pedir a todos que nos acompanharam, já retornaram aí o vídeo 15 pessoas, certamente os outros ainda estão retornando. Mas nós vamos pedir a Deus que essa atividade possa continuar. E eu achei muito bom as respostas que as pessoas mandaram, muito interessantes. Nós vamos continuar fazendo, continuar realizando, informando as pessoas sempre que formos programando novos momentos como esse. Edson já está convidado para retornar em outro momento. Já teremos na semana que vem. Já vou anunciar, viu, Edson? Ana Moreno, parabéns, Luiz. Dele, estará na próxima semana, na próxima segunda-feira. Também uma mensagem de consolação. A gente não pretende ficar falando do coronavírus, a gente quer falar de consolação, que é um momento que a gente precisa disso. Falando só coisa boa. Mais uma vez, obrigado. Vou agora encerrar. Então, agora nós vamos, todos nós, fechar os olhos, pedir a Deus que nos abençoe e abençoe a todas as pessoas. Nós vamos rogar a Jesus, pelo Brasil, pelo mundo, pedir ao Pai que ampare a todos que estão desencarnando nesses dias, por essas questões que estão acontecendo. Pedir também pelos doentes, pedir pelos profissionais de saúde que estão na frente de batalha como salvar-vidas, colocando as suas vidas em risco para salvar as vidas daqueles que ali se encontram. Vamos pedir especial pelos governantes, pelas autoridades que tomam decisões, pois sabemos que Jesus ilumine a todos para que possamos contribuir de forma positiva com isso que está acontecendo. E agora nós podemos, todos nós, visualizar aquela imagem do planeta Terra, quando ele é visto do espaço, que ele gira na sua cor maravilhosa azul, e ali podemos perceber, quando o entardecer chega, as luzes, o desenho dos mapas, das terras, das águas, e nós podemos nessa hora perceber que desce um raio de luz que envolve todo o planeta, para trazer o reequilíbrio, a paz, a saúde, as lições que nós estamos recebendo, sejam elas entendidas e compreendidas. E dessa forma, todos nós seremos beneficiados. E nós pedimos a Jesus que Ele esteja conosco em todos esses momentos. E que essa luz que ilumina o planeta nesta hora possa prosseguir, iluminando, fortalecendo, a questão possa ser resolvida. E agora nós encerramos o trabalho de hoje, confiantes em Deus, na sua bondade e sabedoria. Vamos orar aquela prece que Jesus nos trouxe, que diz: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita, Senhor, a vossa vontade, na terra como em todo o universo. Hoje, Senhor, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixeis cair em tentações, livrai-nos de todo mal, que assim seja. Que Jesus nos abençoe. Está encerrada a atividade de hoje, agradecendo a você, Edson, e a todos aqueles que nos acompanharam. Que Deus seja louvado. Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Encerrado. Valeu, um abraço.